E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Temos muitas novidades no Jurassic World Evolution 2, atualização, DLC, vários conteúdos novíssimos. Porém, eu não vou fazer aqueles vídeos mostrando todas as novidades da DLC, porque eu cheguei um pouco atrasadinho aí no rolê e já tem vários vídeos que mostram todo o conteúdo da DLC. Então, eu decidi fazer um vídeo que eu tinha prometido há muito tempo, que seria o tutorial de como construir parques simétricos, parques bonitinhos no Evolution 2. Esse vídeo vai estar dividido em duas partes. Na primeira parte vai ser o tutorial em si, eu vou mostrar como construir caminhos e cercas de forma simétrica. E na segunda parte do vídeo eu vou colocar em prática tudo que eu vou mostrar para vocês e vou construir um pequeno recinto ou uma pequena pracinha, só para a gente colocar em prática mesmo o que a gente vai ver por aqui. Antes de começar, gente, vocês relevem aqui esse símbolo do PlayStation que eu fiz. O P até que ficou bonitinho, o S ficou todo cagado porque para ficar num formato legal eu teria que fazer esse símbolo bem maior. Só que se eu fizesse ele maior, olha só, ia ficar feio. Eu tive que fazer ele pequenininho aqui para poder caber na capa do vídeo. Agora vamos começar, e vamos começar com o básico. Primeiro, eu quero que vocês saibam que tanto os caminhos como as jaulas, as cercas, funcionam da mesma forma. Então, eu vou estar utilizando os caminhos para fazer o tutorial, mas tudo que a gente fizer com os caminhos também pode ser feito com as cercas. Para começar, é importante que vocês saibam que existe um segmento mínimo e um segmento máximo dos caminhos. Olha só, eu cliquei aqui e vocês podem ver que mesmo que eu puxe para trás, ele não diminui. Esse é o segmento mínimo do caminho. Vamos colocar aqui. Da mesma forma, existe o segmento de extensão máxima do caminho, que é esse aqui. Vocês podem ver que por mais que eu puxe para frente, ele não fica maior. E a gente também pode fazer um segmento mediano com a distância que fica entre o segmento mínimo e entre o segmento máximo, de acordo com a extensão que a gente puxe. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza os segmentos mínimos ou máximos para poder mensurar as formas geométricas e fazer o caminho simétrico do nosso parque. Eu vou começar exemplificando com 4 quadrados pequenos. Eu vou utilizar o segmento mínimo para fazê-los. 1, 2, 3, 4. Esse é o menor quadrado que a gente pode fazer. E eu quero fazer 4 quadrados e quero que a distância entre eles seja simétrica. Então eu vou utilizar o segmento mínimo mais uma vez. No caso, eu vou utilizar 2 segmentos mínimos. 1, 2, e aqui eu já faço outro quadrado. Aqui eu faço a mesma coisa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa novamente. Quando a gente termina de fazer as formas geométricas, já podemos excluir os segmentos que a gente utilizou só para marcar a distância. E como vocês podem ver, são 4 quadrados simétricos, a distância entre eles são simétricas. Agora eu vou fazer mais um exemplo aqui em cima, só que com um quadrado maior. Eu vou utilizar 2 segmentos mínimos em cada lado do quadrado, para fazer o quadrado um pouco maior. E agora eu vou utilizar apenas um segmento mínimo para fazer a distância entre um quadrado e o outro. Preste atenção que a quantidade de segmentos que eu utilizo em uma forma, eu tenho que fazer do mesmo jeito quando for construir outro quadrado para poder eles ficarem parecidos. Pronto, agora a gente exclui os segmentos utilizados para marcar a distância. E temos aí mais 4 quadrados simétricos e com a distância entre eles também simétrica. Ter essa noção dos segmentos mínimos e máximos é muito importante para conseguir construir as coisas de forma simétrica. E, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma pracinha, esse espaço que eu deixei em branco dentro dos quadrados podem ser utilizados para colocar um jardim, colocar uma árvore, ou ser preenchido com um tipo de caminho diferente. Olha só.
quando vocês estiverem construindo os parques, é muito importante que vocês utilizem todos os tipos de caminhos que vocês podem utilizar. São só 3 que existem, basicamente, né? 3 cores diferentes. E eu quero aproveitar que eu já construí esses quadrados para falar de outra coisa que eu também acho bem importante na hora de construir os caminhos. Bordas. É muito importante a gente brincar com bordas. Por exemplo, aqui eu já construí essas bordas da cor cinza e a gente pode fazer uma pracinha ao redor delas utilizando o caminho de outra cor. Uma coisa que vocês precisam saber é que o caminho ele tem um bug que é muito chato. Como vocês podem ver, aqui nessa borda ele ficou um pouco mais curvado, aqui ele ficou um pouco mais torto, aqui ele ficou um pouco mais afiado, e não tem nada que a gente pode fazer em relação a isso, é um bug do jogo mesmo, entendeu? Então, vocês podem ver que os quadrados eles são simétricos, mas um cantinho comparado com o outro sempre fica um pouco diferente. Infelizmente é um bug e não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. Eu agora vou transformar esses quadrados em uma pracinha pequena e vou mais uma vez utilizar os segmentos máximo e mínimo para poder mensurar o tamanho da praça. Pronto, construí aqui essa pracinha bem simples, só para exemplificar mesmo, e eu já quero aproveitar para falar de outra coisa, essas bordas. Isso aqui é outro bug do jogo, é uma coisa bem constante e irritante, eu fico, isso aqui dá muita raiva, cara. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Quer dizer, o máximo que a gente pode fazer é ficar excluindo o caminho ao redor e tentar conectar ele em outros locais da borda para ver se não fica tão troncho desse jeito. Além disso, outra coisa que a gente pode fazer para tentar compensar esse bug nos caminhos do jogo, que fica essas coisinhas bem tortas, é colocar algum item de decoração ao redor. Bem, a próxima coisa que a gente vai aprender a fazer são círculos. Lembrando que tudo que a gente está fazendo com os caminhos também é válido para as cercas, tá? Quando a gente começa a construir um caminho no Jurassic World Evolution, ele já é reto. Porém, existe a opção de curva. Se você está jogando no Xbox, você clica o botão X do controle. Se você joga no PlayStation, você clica no botão quadrado. E se você joga no computador, você clica Shift para ativar ou desativar a curvatura do caminho. O caminho agora ele já vem com uma opção automática de círculo. Quando a gente está construindo, a gente ativa a curvatura. Quando nós fizermos a nossa primeira curva, vocês podem ver aqui nesse traçado branco que o jogo já me indica qual é a curvatura para eu fazer o círculo perfeito, de acordo com o primeiro segmento que a gente fez. E a gente só tem que confiar no jogo dessa forma e fechar o círculo. Tá vendo? Isso é válido para todos os tamanhos. Se a gente quiser fazer um círculo bem enorme, a gente faz da mesma forma. Olha só, a gente primeiro faz o caminho reto, ativa a curvatura, faz uma curvatura pequena para poder o círculo ficar bem maior. E agora vamos seguindo o traçado que o jogo traz pra gente. Então agora é bem mais fácil fazer um círculo, né? Porque no Jurassic World Evolution 1 não tinha esse traçado da curvatura. E pronto, tá aí. Vocês podem ver que é um círculo perfeito. Mas se vocês quiserem fazer círculos idênticos, é importante vocês fazerem um círculo baseado no asterisco, daquele jeito que a gente construía no Jurassic World Evolution 1. Eu vou mostrar como é que faz. E vou fazer 3 círculos idênticos aqui para exemplificar. Vamos fazer aquele asterisco, utilizando os segmentos máximos do caminho. Quando a gente faz essa primeira reta, nós vamos aqui para o centro. O jogo já vai indicar onde é o centro, olha só. Tá vendo que quando eu passo por cima ele dá uma travadinha? Isso é o jogo mostrando onde os caminhos se conectaram. Então a gente utiliza esse ponto e faz mais um segmento máximo aqui. Ó, mais uma vez ele dá a travadinha e fazemos outro segmento máximo aqui. Agora nós vamos para o centro. O próprio jogo vai mostrar qual é o centro, ó. Vamos fazer mais um. E fazer isso em todos os lados.
sempre com cuidado para não arrastar o caminho e acabar saindo dessa linha, que é a linha central. Pronto, a base para o círculo já está aí. Eu vou construir mais 2 círculos para o lado de cá. Então eu vou utilizar a distância mínima de 2 segmentos, olha, 1, 2, e aqui eu já começo a fazer o outro asterisco. Pronto, terminei mais a base de um círculo e agora eu vou fazer o outro círculo aqui, com a mesma distância, lembrando que a distância que eu utilizei aqui foi de 2 segmentos mínimos. Então, 1, 2 e já começo a fazer o outro asterisco. Pronto, os asteriscos estão feitos, agora nós vamos excluir os segmentos que eu utilizei só para mensurar a distância de um círculo para o outro. Pronto, esse é o último segmento. Agora basta a gente vir para a ponta do caminho, a gente começa a fazer o caminho aqui, a gente ativa a curvatura, olha só, e leva o caminho para a próxima ponta. E vai fazendo isso de forma contínua até fechar o círculo. Pronto, agora temos 3 círculos idênticos e a distância entre eles também é idêntica. Se vocês quiserem um círculo completo, vocês podem excluir os caminhos que estão no centro. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer bordas circulares. Quando a gente faz um quadrado normal, ele sempre tem as pontas bem afiadas, né? Como vocês podem ver aqui. E a gente pode utilizar os segmentos mínimos ou máximos para poder fazer uma bordinha mais arredondada. Vou fazer o exemplo aqui do lado. Eu vou utilizar um segmento máximo e 2 segmentos mínimos nas pontas, dessa forma. E vou fazer a mesma coisa nos outros lados. 1, 2, boto o segmento máximo e boto mais 2 segmentos mínimos e faço a mesma coisa aqui. Dessa forma, tendo cuidado, ó, quando vocês estão construindo de longe, vocês têm que ficar bem atentos, porque às vezes a gente pensa que está colocando o segmento mínimo, mas está colocando um pouquinho mais para frente. Se a gente errar um pouquinho a distância, já vai ficar tudo errado. Pronto, agora a gente pode excluir os segmentos mínimos que eu coloquei só para poder mensurar o ângulo da curvatura das bordas. Feito isso, a gente pega o caminho e ativa a curvatura. E agora vamos apenas conectar todas as pontas soltas. E pronto, está aí um quadrado com as pontas mais curvadas. Pronto, pessoal, é isso. Saber utilizar esses segmentos mínimo e máximo é tudo que vocês precisam para conseguir construir um parque simétrico e fazer várias formas diferentes, né? Formas geométricas. Lembrando que isso que eu mostrei para vocês utilizando o caminho também é válido para as cercas. Como vocês podem ver, ó, ela tem esse segmento mínimo e ela também tem o segmento máximo. Aquilo que eu mostrei para vocês da curvatura também funciona da mesma forma na cerca. Se você está jogando no Xbox, você clica o botão X, que ativa a curvatura. Se você joga no PlayStation, você clica o botão quadrado. E se você joga no computador, você clica Shift. Até aquelas dicas que eu dei para os círculos, isso também é válido com a cerca. Tá? Vocês podem ver que fica aparecendo o traçado branco. E se vocês quiserem fazer círculos simétricos, vocês também podem utilizar aquela mesma técnica do asterisco, que também vai funcionar com as cercas. Lembrando, gente, que isso que eu mostrei agora é tudo que vocês precisam saber para fazer os parques simétricos, né, com várias formas geométricas interessantes. Vocês apenas precisam ser criativos para utilizar os segmentos mínimos e máximos para conseguir obter formas diferentes e designs interessantes. Agora eu vou construir com vocês um pequeno recinto e uma pracinha de alimentação pequena, para poder o vídeo não ficar tão gigante. E vou fazer isso utilizando os novos itens e dinossauros da DLC de Dominion Biosyn.
Aí pessoal, agora vamos colocar em prática tudo que a gente viu e vamos construir um recinto pequeno e uma praça de alimentação também pequena, utilizando o Dimetrodonte e outros itens da nova DLC de domínio Biosyn. Eu vou começar fazendo o contorno. 1, 2, 3, 4. Vou fazer a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. E agora eu quero que essa borda tenha uma curvatura e essa aqui também. Agora eu vou fazer essa mesma figura, só que do lado oposto. Adiciono a curvatura, excluo as pontas e faço outra curvatura. Agora eu vou colocar o Speed Build para o vídeo não ficar tão gigante e vou comentando aqui o que eu fui fazendo. Nesse momento eu comecei a preencher todo o espaço com o caminho para poder finalizar o chão da praça. Comecei a colocar as jaulas também bem coladas com o caminho. Eu sempre prefiro colocar as jaulas dessa forma, bem próximo ao caminho mesmo. Nesse momento eu fui apenas preenchendo mesmo o espaço vazio com o chão cinza. Eu não quis colocar muitos detalhes, quis só deixar o espaço grande, uma área bem aberta e tudo cinza. Agora eu comecei a editar o paisagismo ao redor da praça, porque eu gosto que tudo pareça bem natural e pareça mesmo uma floresta. Então eu não gosto de construir um recinto ou um parque em um local que tenha o solo totalmente nivelado. Nesse momento eu comecei a utilizar aqueles segmentos máximo e mínimo dos caminhos para poder fazer mais algumas formas geométricas no chão. E também brinquei um pouco com a ferramenta de pincel de terreno para poder deixar um pouco diferente. Aí pessoal, finalizei a pequena seção de parque com o tema de Biosyn. Essa praça pequena é totalmente simétrica e eu fiz isso utilizando o segmento mínimo e máximo dos caminhos. Aqui atrás eu fiz essa brincadeirinha com os caminhos e os tipos de pincel de terreno. Aquela parte ali é a parte operacional do parque. Essa seção de parque ficou um pouco diferente porque ela tem um estilo um pouco industrial, já que a era da Biosyn e do DP, acho que é DPG que chama, né? Eles não são tão focados nos visitantes, né? Então não tem prédios tão atrativos, não tem hotéis bonitos. Aí por isso que ficou com esse aspecto mais industrial. É como se realmente fosse um local para observar os dinossauros e as pessoas estudarem. E aqui na praça eu fiz um lugar mais luxuoso. Quando eu planejei essa praça e esse recinto, eu queria utilizar os muros altos, aqueles que tem na era Jurassic World, mas infelizmente não tem na era da Biosyn. Eu tive que utilizar esses muros aqui, que eu não gosto, pelo menos não nesse parque. E é o seguinte, eu jogo no Xbox One, então eu não posso misturar os itens de cenário de eras diferentes, eu posso utilizar apenas os itens de cada era. E com a nova DLC de domínio Biosyn, tem uma nova era específica para ela, de forma que os edifícios da Biosyn estão misturados com o do DPG, acho que é DPG que chama, eu sempre esqueço, gente, o nome disso aí. Inicialmente eu queria utilizar apenas o Dimetrodonte nesse recinto, e tem vários por aqui, mas depois eu decidi colocar os Dreadnoughts porque esse local é bem grande, é bem espaçoso e precisava de um dinossauro grande para chamar a atenção. Utilizei aqui as novas cercas da nova DLC, são cercas invisíveis e os dinossauros não passam porque eles levariam choque se passassem por aqui.
Aqui está uma das novas fontes da DLC. Quem já assistiu Jurassic World Domínio vai reconhecer essa fontezinha aqui. Eu assisti e gostei muito do filme. Essa aqui é a galeria de exibição para as pessoas conseguirem ver os dimetrodontes de perto. No centro dessa área eu coloquei uma estação desses caminhões para que as pessoas possam observar os dinossauros mais de perto e entrarem na selva. Os dinossauros estão soltos, mas as pessoas estão protegidas porque eu cerquei todo o perímetro urbano. Essa DLC trouxe 4 espécies novas, o Dimetrodonto, o Pyroraptor, o Terizino e o Quetzalcoatlus, mas também trouxe vários outros modelos e novas skins para os animais, como é o caso do Parasauro Lobo, o Rex emplumado, o Giganotossauro de domínio. Eu queria que vocês comentassem qual a próxima espécie que eu utilizo para fazer um novo recinto. A espécie vencedora vai ser a que tiver mais comentários. E foi isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto com mais conteúdo sobre a DLC de domínio. Abraço e até a próxima!